Fala galera, começando aqui mais um módulo. Agora a gente vai começar um módulo de roteamento, que dentro dos assuntos de redes deve ser um dos tópicos que eu mais gosto de falar. Tanto roteamento no geral, roteamento estático, protocolo de roteamento, enfim, tudo que for relacionado a encaminhamento de pacote, encaminhamento de quadro. Então bora lá, vamos começar. O que a gente precisa ver nesse módulo de roteamento? A gente precisa ver conceitos de roteamento, ou seja, como o roteamento funciona, e também a gente vai ver sobre roteamento estático. O MTCNA não cobra nenhum protocolo de roteamento. A gente vai ver protocolos de roteamento lá no MTCRE, quando a gente começar a olhar o SPF, no MTC INI, e a gente vai ver BGP e MPLS. Então vamos lá, vamos começar essa aula. Nessa aula a gente vai ver a parte de conceitos de roteamento. A gente vai ver a parte de conceitos, a gente vai ir para uma aula prática de roteamento estático e depois a gente volta a falar sobre conceitos demonstrando na prática. Porque ficaria muito estranho a gente pular da parte de conceitos, explicar os conceitos na prática, mas sem antes passar pelo roteamento estático. Então achei que ficaria melhor desta forma. A gente dá uma pausazinha sua parte de conceitos, vê a parte estática, depois volta para conceito. Então vamos lá. O que é roteamento? Roteamento é o processo de encaminhar pacotes. E isso é a função de um roteador. Ele faz o roteamento. Se o roteador faz firewall, se ele faz PPPoE, se ele faz OSPF não, SPF sim. Se ele faz, sei lá, QoS, isso tudo é bônus. O roteador precisa rotear e é isso que ele tem que fazer. E o roteamento é escolher o melhor caminho disponível para aquele destino. Quando a gente fala de roteamento, a gente pode estar falando de roteamento dinâmico ou roteamento estático. Lembrando que a gente vai ver apenas o estático aqui, o dinâmico fica mais para frente. Quando é dinâmico, a gente tem algum protocolo envolvido nesse roteamento, seja ele o SPF, RIP, PGP ou algo do tipo. E quando é estático, a gente está falando de uma construção manual da tabela de roteamento. Das partes de roteamento, a gente tem um carinha muito importante que é a rota default. A famosa rota default, igual está escrito aqui, é uma rota que inclui todos os destinos possíveis. Ou seja, uma rota que a gente utiliza para especificar todos os endereços IPs. É aquela rota que a gente vai utilizar quando a gente não achar mais nenhuma. É uma rota padrão de uma interface de saída. Então, ela tem essa notação de ser um destino 0.0.0.0 com a máscara /0, ou em alguns equipamentos a gente precisa digitar 0.0.0 de novo. É uma notação que simboliza todos os endereços IPs disponíveis. Simboliza todos os endereços IPs disponíveis. A gente está falando que essa rota default ou rota padrão, que é escrita por meio dessa notação aqui, 0.0.0.0/0, ela vai do endereço IP 0.0.0.0 até o endereço IP 255, 255, 255, 255. Então ela engloba todos os endereços IPs possíveis. E o que é uma rota? Uma rota consiste em endereço destino, endereço destino, rede destino, interface de saída ou gateway. O gateway ele pode ser especificado tanto por um endereço IP quanto por uma interface. Quando especificado via endereço IP, ele vai resolver para uma interface de saída. Então sempre vai ter uma interface aí na jogada. Então, pegando aqui o exemplo de novo da rota default, o que a gente teria? Essa porção aqui é referente ao endereço destino, essa porção aqui referente à rede destino, e a gente também teria uma interface ou um IP de saída. Vamos pegar aqui um exemplo que, sei lá, nossa rota default é via 192.168.1.1. Meu roteador vai traduzir isso daqui e a gente vai conseguir ver lá que ele é reachable via, por exemplo, interface Ether 1. Tá? Por que é tão importante a gente ter uma interface dentro da rota? Porque o roteador não vai encaminhar por IP.
Aí ele vai encaminhar para uma interface de saída. Não tem como, sei lá, aqui tem um cabo de rede, esse cabo de rede está conectado com o IP 192.168. Não existe isso. O que existe é que a outra ponta tem 192.168 e a interface de saída, por exemplo, é a minha Ether 2. Ele sabe que ele consegue alcançar o 192.168 pela Ether 2. Então a interface de saída, o gateway em si, ele sempre vai ser uma interface. Por mais que a gente utilize IP, ele vai ser resolvido para uma interface de saída. Então vamos lá. Continuando. A gente tem as flags. Toda rota ela tem uma identificação de onde que ela veio. Seja ela uma rota estática, seja ela uma rota diretamente conectada, que é quando eu coloco o endereço IP em uma interface. Seja ela uma rota aprendida via algum protocolo de roteamento, como o SPF, o RIP ou o BGP. Quando a gente olha a tabela de roteamento, o roteador separa essas diferenças, ele identifica essas rotas por meio de como ela foi originada. Isso são as nossas flags. O que mais que a gente tem aqui? A gente tem o conceito de RIB e de FIB. Quando a gente está falando de RIB, a gente está falando da Routing Information Base. Quando a gente está falando de FIB, a gente está falando da Forwarding Information Base. O que são elas? Deixa eu pegar de novo aqui a mesinha, porque eu prefiro explicar esses dois caras desenhando. Deixa eu pegar também um pente para servir de quadro branco. Apesar que eu não sei usar direito esse cara aqui, eu devia ter aberto o pente normal. Vamos lá. Vamos ver. Vamos se virar aqui. Então a gente tem dois caras importantes. A gente tem a RIB, que é a Routing Information Base, que é um banco de dados que tem informação de todas as rotas. Nós temos a nossa FIB, que também é um banco de dados que tem a informação apenas das nossas rotas ativas. O que significa isso? Vamos imaginar o seguinte cenário. Um cenário de redundância, por exemplo. Nós temos a rota 192.168, 10.0/24, que é reachable aí pela nossa interface Ether 1. E aí, como a gente é esperto, né, se a gente tem uma rota, se essa interface caiu, a comunicação parou, a gente foi lá e ligou uma outra interface. Então essa rota acabou de ser reachable também via Ether 2. Na minha RIB, eu vou ter a informação dessas duas rotas aqui. Na minha RIB. Só que vamos dizer, por exemplo, que eu não vou entrar na parte de qual cost multipath, ou seja, SMP, porque não é um tópico do MTCNA. Então vamos dizer simplesmente que essa rota aqui tem preferência 10 e essa rota aqui tem preferência 20. Tá? Ou distância administrativa, se você quiser ser mais exato ainda. Quando a gente está falando de distâncias, a gente está falando de um critério de desempate. Porque percebam, tem a mesma rede, tem o mesmo endereço de IP e apontando para a mesma rede nas duas rotas, só que para interfaces diferentes. Para mim decidir o melhor caminho, eu vou decidir via atributo chamado distance. Então a rota que tiver a menor distance, ela é considerada melhor. Porque o custo dela é melhor, ela é mais barata para se chegar. Então na nossa FIB, quem estaria ativo é apenas a rota 192.168.0, melhor, desculpem, ponto 10.0/24 via Ether 1. Na minha RIB estariam as duas rotas, tanto via Ether 1 quanto via Ether 2. Mas como o roteador ele consulta a FIB, que é a forwarding, ou seja, a base de informações de encaminhamento, ele só precisa saber qual que é a melhor rota de saída para encaminhar esse pacote.
Então essa é a diferença da nossa RIB e da nossa FIB. Vamos lá, vamos continuar aqui. Aqui, ó. Só comentando o processo que eu falei do como a rota se torna ativa. Então só faltou comentar o seguinte, tá? Para a rota se tornar ativa, a gente tem o primeiro requisito, que é o gateway precisa estar disponível. Então, se por exemplo a minha Ether 1 estivesse em estado down, aquela rota não estaria ativa porque essa interface não está funcionando. Aí seria comutado para Ether 2. Já está pensando no exemplo anterior, tá? Até porque é para isso que a gente teria duas rotas apontando para o mesmo destino. Então, primeiro pré-requisito, aquela interface precisa estar up. Segundo requisito, a máscara é a máscara mais específica para aquele destino e tem o menor custo. Naquele caso, no caso anterior que a gente viu que tinha duas máscaras /24, não teria critério de desempate. Já por isso que a gente foi para o critério de desempate do menor custo. Porém, se a gente tivesse o seguinte cenário, a rede 192, 168.10.0/25, que é Ether 1, e a rede 192.168.10.0/24, que é Ether 2. Neste caso, nós teríamos essas duas rotas aqui na nossa FIB. Por quê? O endereço de rede é igual nas duas, porém as máscaras são diferentes. Então, ambas as rotas estariam instaladas na nossa FIB porque elas apontam para destinos diferentes. Pô, Felipe, mas como é que elas apontam para destinos diferentes? Porque essa primeira rota aqui, que é o /25, ele vai do host 0 até o host .127. Já essa rota de baixo, que é a máscara /24, ela também vai do host 0. Ela também se inicia nesse host 0. Porém, ela vai até o host 255. Então, nós temos destinos diferentes aqui dentro. É por isso que essas duas rotas estariam instaladas na FIB. E se o meu router, se o meu PC, por exemplo, quiser se comunicar com um PC, com outro PC, esse PC aqui, sei lá, está no final ponto 10, o segundo critério de desempate é a máscara mais específica. Então a máscara menor é esse cara aqui. Então no meu PC lá, que está, sei lá, via rede 172.16, que quer se comunicar com 92.168.10.10, ele iria escolher a Ether 1 como interface de saída, porque ela é uma rota mais específica para aquele destino. E quando a comunicação fosse, sei lá, para o host, por exemplo, .200, aí sim, iria escolher a Ether 2 para ela também ser mais específica. Eu poderia ter mais um cenário. Eu estava pensando que isso eu iria explicar ou não, mas vamos lá, vamos explicar assim. Vou imaginar que o cenário 3. No cenário 3, a gente vai ter as seguintes rotas: 192.168.10.0/25, 192.168.10.128/25, e a gente teria essa terceira rede aqui. Então, /24. Isso daqui apontando via Ether 1, isso daqui apontando via Ether 2, isso aqui apontando via Ether 3. Lembrando os critérios de desempate, tá? A interface, que é o gateway, precisa estar up, então vamos considerar que as três estão up. Depois a gente tem a mask mais específica. Depois nós temos, por fim, a distância administrativa. Então vamos colocar essa distância aqui também nas nossas contas. Vamos imaginar que isso daqui tem a distância 10, isso aqui tem a distância 10, isso aqui tem a distância 1.
lembrando que é a distância menor. Neste caso aí, eu quero que você pause o vídeo daqui a pouquinho. Deixa eu explicar o que eu quero primeiro. Eu quero que você me fale as rotas que estão na FIB e quais rotas estão na RIB, tá? Então, analisa esse cenário, pausa o vídeo, analisa o cenário e a hora que você chegar a uma conclusão, você solta o vídeo. Você não pausou, né? Pausa aí, pô. Pausa aí, me ajuda aí. Tô tentando te ensinar, mas você tem que fazer a sua parte também. Tá, vamos lá. Vou acreditar que você pausou. O que acontece neste caso? Pelo atributo distância, esse aqui a gente já matou que tá todo mundo up. A gente teria máscaras mais específicas, distância administrativa menor. Se a gente analisasse apenas a distância administrativa, quem estaria na FIB é esse cara aqui. Porém, a distância administrativa é um critério de desempate que vem depois da máscara mais específica. Então, quem vai estar na FIB é a máscara 1 e máscara 2. Então, FIB vai ser os 2/25, ponto 0/25 e o ponto 128/25. E essa rede /24, ela estaria na minha RIB, porque essa rede não estaria ativa para encaminhamento. Por que isso ocorre? Porque essa rede que está representando o host 0 até 255, porém essas redes aqui de cima elas representam do 128 até o 255, essa daqui do 0 até o 127. Então elas também compreendem essa rede aqui de baixo, porém elas são mais específicas. É por isso que essas duas redes estariam sendo utilizadas para encaminhamento, estariam na FIB, e essa daqui estaria descansando lá na RIB, para caso a Ether 1 ou Ether 2 ficassem indisponíveis. Aqui. E para a nossa parte aí de conceitos de roteamento, é isso. Agora a gente vai para a nossa aula prática de roteamento estático. E aí eu volto aqui para mostrar a parte prática de novo para vocês.